Esse vídeo é para você que está tratando hiperplasia prostática benigna e está cansado de tomar tanto medicamento e sofrer tanto com os efeitos colaterais dele. Quando você busca na internet as soluções possíveis, elas geralmente assustam um pouco. Mas nesse vídeo eu vou falar para você uma solução nova que está aparecendo agora no Brasil e que fez com que eu interrompesse um pouco a gravação de vídeos sobre câncer para falar especificamente desse tratamento. Vem comigo que eu vou te explicar. A hiperplasia prostática benigna é uma doença que praticamente todos os homens vão ter. A próstata, a partir dos 50 anos, ela toma uma rota de crescimento, em algumas pessoas numa velocidade maior, em outras numa velocidade menor, mas ela não vai deixar de acontecer. À medida que a próstata cresce, você vai tendo dificuldade de esvaziar a bexiga, porque ela está comprimindo a uretra logo na saída da bexiga. A gente sabe hoje em dia que esse impacto na vida do homem é muito importante e precisa sim de tratamento. Antigamente, o homem que apresentava sinais e sintomas relacionados ao aumento da próstata só tinha uma rota de escape, que era a cirurgia. A coisa evoluiu muito quando a gente começou a fazer a cirurgia pelo próprio canal da uretra, utilizando métodos de raspagem e atualmente até o uso de laser. Mas hoje em dia, para a gente chegar ao ponto de fazer uma cirurgia de próstata, a gente ainda tem um degrau antes, que é o uso de medicamentos. Então a gente só opera atualmente os pacientes com hiperplasia que não estão tendo tratamento efetivo com o medicamento. Aí que chegou a novidade, e eu vou te explicar qual é. Bom, se você está gostando aqui das informações desse vídeo, dá um like nele, compartilha, se inscreve no meu canal para receber cada vez mais atualizações sobre o tratamento da sua saúde urológica. Esse ano, em 2023, está aparecendo um novo método de tratamento da hiperplasia prostática benigna. E ele veio para resolver uma dor específica, e é por isso que eu interrompi o meu canal de câncer para falar especificamente sobre esse tratamento. A gente sabe que quando o paciente começa com os sintomas da próstata, o medicamento está muito bem indicado. Existem alguns questionários que você pode responder na consulta, e eu utilizo isso bastante, para definir qual é o melhor momento de começar o tratamento. Mas os remédios são geralmente o primeiro passo. O problema é que algumas pessoas não respondem ao tratamento com remédio ou apresentam efeitos colaterais muito importantes com o uso das drogas. Para esse paciente que não tolera o tratamento, a única maneira que a gente tem de fazer a doença não progredir é fazer uma cirurgia mais definitiva. Só que com isso, a gente pode estar fazendo um tiro de canhão, às vezes para quebrar uma canetinha pequenininha. O tratamento definitivo com cirurgia aberta, ou raspagem, ou o próprio laser, mesmo sendo considerado minimamente invasivo, ele pode ser sim um exagero para aqueles pacientes que estão iniciando o quadro, iniciando os sintomas da doença. Olha, eu vou te dar um exemplo. As drogas que a gente mais usa para o tratamento da hiperplasia prostática benigna são os alfa-bloqueadores. Eles podem estar associados a algumas outras drogas, como a finasterida, dutasterida, ou aqueles pacientes que já têm uma hiperreatividade da bexiga com drogas que atuam na bexiga. Só que toda vez que a gente associa um medicamento desse, a gente também está associando efeitos colaterais. Os principais deles são hipotensão, diminuição do volume ejaculado. Agora, algumas pessoas têm algo mais grave, como prurido, rinite, dor de cabeça, intolerância gastrointestinal, edema de membros inferiores, eu já cheguei a ver. Então, eu tenho sim alguns pacientes que precisam do medicamento, mas eles não estão tolerando a utilização do medicamento. Então, para esses pacientes apareceu agora, em 2023, um tratamento chamado eletrovaporização da próstata. O nome comercial do procedimento é o Rezum. Como é que esse tratamento funciona? Ele entra pelo canal da uretra com uma câmerazinha fininha e na ponta desse aparelho tem uma agulha. Essa agulha espeta na próstata e injeta um vapor quente lá dentro. Esse vapor é responsável por matar as células da próstata que vão murchando. Então, a partir do momento que a próstata vai murchando, esse miolo que está encolhendo, você consegue ver no vídeo, o tamanho da uretra aumenta, a passagem da urina melhora bastante e aí os sintomas aliviam de maneira muito importante. Quais são as principais vantagens desse procedimento de eletrovaporização? Nos Estados Unidos, eles fazem inclusive no ambulatório, no consultório. A gente chama isso de um procedimento ambulatorial. Aqui no Brasil, dificilmente você vai conseguir fazer dessa forma. A Anvisa, ela determina leis muito rígidas para aqueles médicos ou clínicas que fazem procedimentos dentro do consultório. Eu, particularmente, acho muito mais seguro para você, mesmo sendo um procedimento minimamente invasivo, ir para o centro cirúrgico.
Mas não necessita de anestesia geral, e aí que está o interessante. Mesmo você indo para o centro cirúrgico, o procedimento é feito com sedação e anestesia local, e você vai de alta no mesmo dia. Ou seja, você não precisa ficar internado para fazer esse procedimento. O pós-operatório ainda envolve a utilização de sonda, mas por um período muito curto. Então você acaba voltando às suas atividades diárias de uma maneira muito mais rápida. A principal vantagem desse tratamento é para aqueles pacientes que ficam muito incomodados com a falta de ejaculação, tanto do remédio como da cirurgia definitiva. Quando a gente raspa a próstata, faz a cirurgia chamada de RTU, ou a gente usa um laser para destruir esse tecido, que no vídeo que você acabou de assistir ele foi só diminuído. Quando a gente tira esse tecido por completo, a gente acaba diminuindo muito a possibilidade do paciente ejacular na hora do orgasmo. Quando a gente faz o Rezum, ou a eletrovaporização da próstata, a taxa de manutenção da ejaculação é muito maior do que do remédio ou da cirurgia convencional. Mas será que existem desvantagens do procedimento? Sim, como tudo na medicina, né? Atualmente, poucas pessoas possuem certificação e têm acesso à máquina do Rezum. Então, a limitação de acesso já é um problema. Como é uma técnica nova, ela ainda não entrou no rol da ANS. Então, os planos de saúde e o SUS ainda não estão oferecendo essa forma de tratamento. Por ser um tratamento minimamente invasivo, ainda menos invasivo do que a cirurgia definitiva, existe uma taxa de até 5% dos pacientes que precisam repetir o procedimento em 5 anos. É uma taxa pequena, é um procedimento muito seguro, então essa não é uma grande questão relacionada a esse procedimento. Bom, apesar dessas poucas desvantagens, eu considero que a eletrovaporização é um procedimento que traz muito ganho na qualidade de vida do paciente. Primeiro, porque existe a possibilidade de você se livrar do medicamento, que tem os efeitos colaterais e tem o custo, inclusive. Segundo, que evita que você vá para uma cirurgia mais agressiva, mais definitiva, que traga maiores impactos na sua vida sexual. Aliás, o risco de impotência com essa eletrovaporização é quase zero. Eu não vou falar zero porque a impotência está relacionada com algumas questões até do cunho psicológico, mas em relação ao ponto prático do procedimento, ele não causa nenhuma alteração na sua ereção.